Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso ambiente virtual de aprendizagem. Nós estamos começando agora a segunda aula sobre direito de família. Na primeira, falamos também a respeito de casamento, mas falamos das hipóteses de casamento inexistente, casamento nulo e casamento anulável. E nessa segunda aula, nós vamos tratar a respeito dos regimes de bens. Falamos aí como é que o casamento se inicia, agora a gente vai falar de regras que vigoram durante a vigência do casamento, para em aula futura falarmos das hipóteses de dissolução do casamento, tá certo? E nós vamos falar também dos pactos antinupciais, porque como a gente vai verificar, gente, pessoal, as partes podem, os noivos ou nubentes, como diz o Código Civil, podem escolher o regime que lhes aprouver antes de contraírem um casamento, por ocasião da abertura do processo de habilitação perante o oficial de registro civil competente, e podem fazê-lo porque têm liberdade para isso. E se quiserem escolher um regime que não seja o regime que a lei considera supletivo de vontade, que é a comunhão parcial de bens, o que quer dizer regime supletivo de vontade? Artigo 1640 no Código Civil. Na ausência de previsão específica a respeito pelas partes, vigora o regime da comunhão parcial de bens. Então, se as partes não escolherem outro, o regime aplicável é o da comunhão parcial de bens. E por isso, ele é chamado então de regime supletivo. E como é que as partes podem escolher um outro regime? Através de um instrumento chamado pacto antinupcial, que a gente também vai falar na aula de hoje, ok? Mas vamos começar, gente, verificando quais são os princípios que fundamentam a parte que nós estamos estudando agora, que é a parte relativa aos regimes matrimoniais de bens. Bom, primeiro, regime de bens são as normas que regem as relações patrimoniais entre os cônjuges durante o casamento. São as normas de caráter patrimonial. O casamento, evidentemente, não tem característica exclusivamente patrimonial, mas também a tem, e com forte característica no que diz respeito aos regimes de bens. Os princípios fundamentais são 4. Eu vou dividir aqui o nosso estudo em 4 princípios. Primeiro, o princípio da variedade dos regimes de bens. A lei brasileira optou por não trazer apenas uma espécie de regime, mas sim 4 que as partes podem livremente escolher, exceto nas hipóteses previstas no artigo 1641, em que nós teremos a obrigatoriedade da adoção do regime de separação de bens. Mas isso a gente fala depois, quando a gente falar de separação convencional, eu faço um adendo para explicar a separação que é obrigatória. Não vou entrar nessa aula no mérito da diferença essencial entre elas, vamos falar disso rapidamente, porque isso demandaria uma aula só sobre isso, ok? Muito bem. Primeiro, o regime é o da comunhão parcial de bens. Ele está previsto entre os artigos 1658 e 1666. Logo depois, o Código traz as regras da comunhão universal, do 1667 até o 1671. Logo depois, ele fala de um regime que é muito pouco utilizado, mas a gente vai falar dele aqui. Talvez seja um regime mais inteligente de todos, que é o da participação final nos aquestos. Ele tem previsão aí num número maior de artigos, em comparação com os outros regimes, até por conta das suas especificidades. Tem aí 14 artigos tratando desse regime. E por último, a separação de bens, que é simples, só tem 2 artigos no Código, até porque na separação a regra é não existir nenhum tipo de comunicação entre os cônjuges, portanto não há que se falar aí em regrar a administração dos bens, regrar aquilo que for comum do casal, porque nada em tese o será, tá certo? Segundo princípio é o da liberdade. Liberdade de escolha dentre esses regimes que a lei, de maneira variada, estabeleceu. São as partes que, como regra, vão escolher o seu regime preferido, como diz o artigo 1639, através do instrumento que se chama pacto antinupcial, sobre o qual falaremos já já. Então, podem as partes procurar um cartório de notas antes de habilitar o casamento para lavrar uma escritura pública de pacto antinupcial, onde elas vão escolher um desses 4 regimes que eu acabei de mencionar. Isso só não se aplica, volto a dizer, nos casos em que for obrigatória a separação de bens, casos que estão no artigo 1641 do Código Civil. Terceiro princípio, novidade do Código Civil de 2002, é o princípio da mutabilidade justificada do regime. No Código anterior, pessoal, o regime de bens era imutável. Uma vez escolhido na habilitação do casamento, ou ainda que imposto, não se podia alterar o regime de bens até o final do casamento. Mas, parágrafo 2º do artigo 1639, que foi criado pelo legislador na época do advento do Código de 2002, estabelece que é admissível a alteração do regime de bens mediante autorização judicial
em pedido motivado de ambos os cônjuges, apurada a procedência das razões invocadas e ressalvados os direitos de terceiros. Esta previsão, pessoal, que nós encontramos aqui no Código Civil, ela não tinha paralelo no Código de Processo Civil. Fica claro aqui, pelo artigo, pela leitura, os requisitos. O pedido tem que ser judicial, o pedido tem que ser promovido por ambos os cônjuges, um só não pode pedir alteração do regime, e o juiz tem que analisar as razões invocadas e, evidentemente, analisar a eventual existência de prejuízos a terceiros. Mas nós não tínhamos no Código de Processo Civil em vigor a época em que este Código Civil que estamos falando passou a vigorar, para esclarecer como seria o procedimento nesse tipo de caso. E aí, o novo CPC, ao tratar das ações de família, veio especificar, apesar de fazer isso num único artigo, né, mas veio dizer aqui como é que funcionaria este procedimento de modificação do regime de bens, né? Vamos encontrar aqui o artigo do CPC para a gente poder fazer menção a ele, que agora traz o procedimento expresso, que, como eu disse, não existia na legislação anterior. A mutabilidade, como vocês verificaram, pessoal, ela só pode ser feita judicialmente. Há uma certa discussão hoje na prática, né, do porquê esse procedimento não pode ser feito perante um cartório de notas, onde você pode fazer o pacto antinupcial, onde você pode fazer a separação, o divórcio, também por previsão específica aí do nosso código, né, de processo civil, e antes disso, da Lei 11.441, que criou essas hipóteses extrajudiciais. Me parece que poderia esse procedimento ser realizado com tranquilidade através de uma escritura pública de modificação dos regimes de bens. Claro que a única coisa que nós teríamos aqui é a necessidade do tabelião analisar como faria o juiz a eventual prejuízo a terceiros. Mas isso seria muito simples, pessoal, se o código estabelecesse uma forma ou quais as certidões que a pessoa deveria apresentar ao tabelião. O código ou o provimento do CNJ que eventualmente viesse a regulamentar isso, poderia estabelecer a forma de cumprimento, né? A forma pela qual o tabelião poderia realizar esse ato, e me parece muito claramente aí bastaria que ele exigisse as mesmas certidões que o juiz exige no processo judicial, para demonstrar a inexistência de prejuízo a qualquer terceiro com alteração do regime. Porque muitas vezes as partes podem imaginar que, alterando o regime, elas prejudicarão, por exemplo, um credor, fazendo com que um bem que eventualmente fosse comum passasse a pertencer apenas a um deles. Então, uma das saídas que poderiam, né, de má fé se utilizar as partes interessadas, seria alterar o regime de bens. E daí, então, é claro, deveria existir uma previsão mais específica para que isso pudesse ser realizado nos tabelionatos de notas. Bom, no Código de Processo Civil, pessoal, a gente encontra hoje previsão a respeito da alteração, da possibilidade de alteração dos regimes de bens, na seção 4, né, que começa aqui no artigo 731 do capítulo 15, que fala dos procedimentos de jurisdição voluntária, né? Perceba que nós temos, então, a previsão específica agora no artigo 734 do Código de Processo Civil, que diz assim, ó, alteração do regime de bens do casamento, observados os requisitos legais, esses requisitos que a gente acabou de mencionar aí do Código Civil, poderá ser requerida motivadamente em petição assinada por ambos os cônjuges, na qual serão expostas as razões que justificam a alteração, ressalvado direito de terceiro. E aí os parágrafos aqui especificam que o juiz, ao receber a petição inicial, vai intimar o Ministério Público e vai publicar edital divulgando a pretensão das partes de alterar o regime pelo prazo de 30 dias. Na petição inicial ou através de petição avulsa, os cônjuges podem propor um meio alternativo de divulgação dessa ideia de modificação de regimes, como, por exemplo, fazer isso virtualmente. E, não havendo nenhuma oposição e o juiz verificando que não há prejuízo a terceiros, a sentença, depois do trânsito em julgado, determina a expedição aí dos ofícios, mandados correspondentes, não só ao cartório de registro civil, que vai fazer essa correção, essa retificação, mas aos registros de imóveis e, se os cônjuges forem empresários, também ao registro público de empresas mercantis e atividades afins. Então, além do parágrafo 2º do 1639 do Código Civil, temos agora a previsão específica no artigo 734 do Código de Processo Civil. Muito bem. Além da mutabilidade justificada, temos o princípio da imediata vigência dos regimes de bens, ou do regime que for escolhido.
O 1641 e 39, perdão, do Código Civil, no parágrafo 1º, diz que o regime de bens escolhido passa a vigorar desde a data do casamento. Data da celebração, né, pessoal? Celebrou-se o casamento, automaticamente nós já falamos de início de vigência do regime de bens. Veja que pode haver diferença de datas entre a celebração e o registro. As partes podem celebrar numa data e deixar para registrar alguns dias depois, porque a gente sabe que existe aquele prazo de 90 dias de validade do procedimento de habilitação. Dentro desses 90, o casamento tem que ser celebrado e tem que ser encaminhado para registro a ata correspondente, tá certo? Esses são os princípios fundamentais dos regimes de bens. Vamos falar um pouquinho, então, como é que a pessoa faz para escolher um regime que não seja o regime supletivo da comunhão parcial. Ela deve fazer isso através de uma escritura pública de pacto antinupcial, como diz o artigo 639. Eu trago aqui um conceito bastante novo, né, do professor Cristiano Chaves de Farias e dos seus coautores, no seu Manual de Direito Civil, que me parece absolutamente correta, de que trata-se de um negócio jurídico de conteúdo patrimonial. Só que, embora ele tenha conteúdo patrimonial, como a gente vai ver, nada obsta que se façam previsões que não sejam necessariamente de caráter patrimonial. Vamos aos requisitos, pessoal, para que a gente não perca muito tempo e entenda como deve funcionar o pacto antinupcial. Primeiro, o pacto antinupcial só tem validade se ele for feito por escritura pública. Isso é requisito de validade, né? Veja que, se o pacto é feito por instrumento particular, ele é nulo. O que é escritura pública? Feito por um tabelião de notas, né? Qual tabelião de notas? Precisa ser o tabelião da cidade em que os cônjuges moram, os futuros cônjuges moram, onde eles vão passar a residir depois de se casar? Não, porque aqui se utiliza a regra geral aplicável a todos os tabeliões de notas, que está previsto na Lei dos Notários Registradores, que é a Lei 8935 de 94, artigo 8º, que estabelece que é livre a escolha do tabelião de notas pela parte, independentemente do local de situação dos bens ou de domicílio das partes interessadas. Eu adaptei aí para vocês na tela. Então não interessa onde eles moram, nem onde eles vão casar. Eles podem escolher qualquer tabelião em qualquer cidade do Brasil para lavrar o pacto antinupcial. Nós sabemos que o menor entre 16 e 18 pode contrair casamento com autorização dos pais. Então a pergunta que se faz é, o menor entre 16 e 18 pode fazer pacto antinupcial? Pode escolher o regime de bens que melhor lhe aprover. Agora, há um requisito aqui de eficácia, que é a aprovação dos seus representantes legais, os pais, ou se eventualmente não estiverem e tiver o tutor. É preciso que eles autorizem a adoção de um outro regime de bens. Veja, pessoal, que são duas coisas diferentes. Uma são os pais autorizarem o casamento em si. Outra são os pais participarem da lavratura da escritura de pacto antinupcial para, entre aspas, autorizarem ou concordarem com a adoção de um regime que não é o regime da comunhão parcial de bens. A ausência de autorização para casamento faz com que obrigatoriamente tenha que se aplicar o regime da separação de bens, artigo 1641, né, que estabelece aí no inciso 3, que aqueles que dependerem de suprimento judicial, de autorização do juiz para se casar, tem que se casar em separação obrigatória de bens. Então, menor entre 16 e 18, que precisa de autorização dos pais para casar. Se os pais não autorizam e o juiz mantém a negativa, e depois o juiz autoriza o casamento, melhor dizendo, nesse caso, o casamento vai acontecer, só que em separação obrigatória de bens. É uma das aplicações aí do artigo 1641, né, do regime da separação obrigatória. Ok? Portanto, o menor entre 16 e 18 pode sim fazer um pacto antinupcial, escolher outro regime, só que tem que ter a participação dos seus pais. Se um só for menor de idade, evidentemente que só os pais desse têm que participar. O outro pretendente, se maior de idade, seus pais não precisam participar. É bom lembrar, pessoal, que se o pacto antinupcial vier a ser anulado judicialmente, isso não atinge a validade do casamento em si, mas apenas daquilo que as partes haviam estabelecido. Nesse caso, eu volto para a regra geral, que é a comunhão parcial de bens. Claro, a não ser que seja um caso de aplicação obrigatória de separação, né? Não sendo, vamos para a regra geral do 1640, desconsidera o pacto como se ele não estivesse escrito, e aí vale o regime supletivo da comunhão parcial. Então, o primeiro requisito, tem que ser feito por escritura pública. E aqui um detalhe interessante, se nós estivéssemos falando de união estável, na união estável não é obrigatório, para que se adote um regime de bens diferente da comunhão parcial, não é obrigatório que se faça um pacto por escritura pública, né? O artigo 1725, que trata de união estável,
fala de contrato escrito entre os companheiros, né? Que pode regulamentar a escolha de um regime diferente do da comunhão parcial. Portanto, não se aplica essa regra da escritura pública como requisito essencial ou de validade no caso de união estável. Isso é requisito de validade para casamento. Segundo requisito, agora um requisito de eficácia, a realização do casamento. O pacto antinupcial só produz efeitos válidos se for feito por escritura pública, mas só produz efeitos, evidentemente, se o casamento acontece. Porque, primeiro, as partes, como eu disse, antes de procurar o cartório de registro civil para habilitar o casamento, devem procurar, se quiserem escolher um regime de bens que não seja o da comunhão parcial, um tabelionato de notas para lavrar a escritura pública de pacto antinupcial. Feita essa escritura, as partes vão ao registro civil para habilitar o casamento e apresentam essa escritura dentre os outros documentos obrigatórios que a gente mencionou na aula passada, né? E aí o cartório vai celebrar o casamento com base no regime escolhido pelas partes. Agora, se o casamento não é realizado, o que acontece com o pacto antinupcial feito lá atrás? Ele é ineficaz, ele não produz os efeitos pretendidos de aplicação das suas regras, porque ele pressupõe a formalização do casamento. Agora, pessoal, há entendimentos, e muitos já, inclusive jurisprudenciais, eu cito aqui vários autores que assim concordam, e eu com eles também concordo, o professor Flávio Tartus, Cristiano Chaves de Farias, que não realizado o casamento, mas sobrevindo coabitação entre essas partes, portanto, passando a existir uma comunhão entre elas, uma vida em comum que configure união estável, é admitida essa escritura feita anteriormente como um contrato de convivência, ou seja, produzirá efeitos o pacto antinupcial para regular a união estável entre os cônjuges entre os companheiros, e eventual aquisição de bens por eles. Né? Não é um pacto antinupcial, mas produz efeitos como contrato de convivência. Assim me parece um raciocínio mais inteligente a ser aplicado, ok? Até para validar a vontade que as partes manifestaram. Então, primeiro requisito, escritura pública. Segundo requisito, realização do casamento. Terceiro requisito, o registro do pacto antinupcial. Olha, gente, é preciso que a pessoa vá a 3 cartórios diferentes se ela quer se casar num regime que não é da comunhão parcial. Como eu expliquei agora, ela tem que ir a um tabelionato de notas para fazer a escritura pública de pacto antinupcial, depois tem que ir ao registro civil para habilitar o casamento, e realizado o casamento, ela vai ao registro de imóveis para, artigo 1657, para, juntamente com a certidão, apresentando a certidão de casamento, registrar o pacto antinupcial. O pacto antinupcial só tem validade perante terceiros, erga omnes, se registrado no registro de imóveis. E se o casal ou um dos dois for empresário, também é necessário o registro na junta comercial, se for o caso, né? Artigo 979 do Código Civil. Importante, então, a gente colocar aqui, gente, o primeiro requisito é de validade. O pacto só existe, só produz efeitos. Aliás, é requisito, nem poderia até colocar de existência. Ele só é pacto antinupcial se for feito por escritura pública. Os outros dois são requisitos de validade ou eficácia, de produção de efeitos. Ele só vai produzir efeitos, só vai ser eficaz se houver casamento. E se ele for, e aí produção de efeitos perante terceiros, evidente, perante as partes ele vale, mas não perante terceiros, se ele for registrado no cartório de registro de imóveis. Professor, se eu não fizer o registro na época certa e vier a fazer anos depois, mesmo assim ele vai produzir efeitos ou ele perde a validade? Não, ele vai produzir efeitos retroativamente à data. O registro ele é obrigatório para produzir efeitos perante terceiras pessoas, mas perante os próprios cônjuges ele sempre vai valer. Por que a lei elegeu o cartório de registro de imóveis para fazer o registro de um pacto antinupcial? Por que ele não pode ser registrado no próprio cartório que registra o casamento? A lógica utilizada aí, gente, é que se o indivíduo tem bens registrados no nome dele, o cartório de registro de imóveis tem um índice pelo CPF. E aí ele vai pegar a informação do pacto antinupcial e cruzar pelo CPF com todos os bens que pertençam a um, aos dois, ao casal que contraiu o casamento, para fazer com que esta informação seja averbada na matrícula de cada imóvel, para evitar que negócios imobiliários sejam feitos em prejuízo do direito de um dos cônjuges ou até de terceiros pelo desrespeito ao regime que foi adotado por eles. Ok? Essa é a lógica que foi colocada aí para que se exija esse registro, então. Sempre que for feito um contrato ou uma escritura pública de alienação de um bem imóvel em que as partes sejam casadas em comunhão parcial, o tabelião ou o advogado que for elaborar esse instrumento
tem que exigir a prova do registro do pacto antinupcial, citando o cartório onde está registrado, o número do livro, folhas, assim por diante, para que a qualificação civil seja correta. Esses são os 3 requisitos do pacto antinupcial. E o conteúdo? Ora, a princípio, o pacto antinupcial, como a gente disse, é um instrumento que tem conteúdo patrimonial. É isso que a gente extrai do artigo 1640, que só faz menção à escolha do regime. No entanto, pessoal, embora a gente tenha lá no 1655 a regra de que a convenção ou cláusula que contravém a disposição absoluta de lei dentro de um pacto antinupcial, ela é nula de pleno direito, isto não quer dizer que não se possa fazer no pacto outros tipos de previsões, desde que elas não contrariem disposição expressa de lei, que então são consideradas normas de ordem pública, já que a gente considera as regras de direito de família e de direito das sucessões não podem ser alteradas por vontade das partes. Agora, não há nenhuma vedação para que se coloque uma previsão que não tem natureza patrimonial. E um exemplo simples, né, pessoal? É possível num pacto antinupcial, está aí o enunciado 635 da 8ª Jornada de Direito Civil, que é de 2018, o pacto antinupcial e o contrato de convivência, falando aí da união estável, podem conter cláusulas existenciais, desde que elas não violem os princípios da dignidade da pessoa humana, a igualdade entre os cônjuges e a solidariedade familiar. Eu não poderia, por exemplo, num pacto antinupcial, dispensar o meu cônjuge do dever de fidelidade. E por que não posso fazer isso? Porque está previsto no Código Civil, norma de ordem pública. Eu não posso, no pacto antinupcial, dizer que o meu cônjuge ou que eu mesmo não terei direito hereditário, mesmo que os bens sejam particulares do outro cônjuge. Por quê? Porque isso é regra imposta pelo Código Civil. Norma de ordem pública não pode ser alterada no pacto antinupcial, por disposição das partes, né? Mas eu posso, eventualmente, dentro do pacto antinupcial, fazer disposições sobre a convivência do casal que não interferem nas obrigações impostas pelo legislador, no artigo 1566, onde estão os regimes relativos, onde estão as obrigações, né, relativas ao casal, né? Da mesma maneira que eu não posso estabelecer uma regra, eventualmente, que crie algo que contraria a lei. A gente ouve muito, né, em filmes americanos, em séries americanas, aquelas regras que estabelecem valores indenizatórios, né? Vou estabelecer aqui uma indenização se eu for traído, por exemplo, né? Bom, isso não tem previsão no direito brasileiro, e me parece claramente que nós não poderíamos fazer uma previsão num pacto antinupcial de algo que não aconteceu para prefixar perdas e danos. No caso aí, colocando lá valor de indenização, se o casamento for desfeito eu tenho que pagar um valor X ou Y ou Z para outra parte. Acho que não é para isso, né? O pacto antinupcial no Brasil não tem essa finalidade, não tem previsão específica para que se possa fazer dessa maneira. Até porque, falando em indenização, eu tenho que ter dano, né, comprovado. E não dá para prefixar. Não é uma multa que eu coloco no contrato para desfazimento do casamento, porque o casamento não é um contrato como outro qualquer de direito civil. É um contrato sui generis, um contrato com características específicas de direito de família e que pode sim ser encerrado porque a própria lei permite o divórcio, a separação, ela não precisa ser motivada. Então não faz sentido criar uma multa para aquele que faz algo que a lei autoriza, né? Preciso que isso estivesse previsto em lei e não está, né? Mas estabelecer, por exemplo, que as partes vão residir em imóveis distintos ou que um vai morar no local, outro vai morar no outro, não vejo aí nenhum problema, né, em se fazer isso, que não teria caráter patrimonial, mas sim de regrar a conduta de ambos, por exemplo, durante o casamento. Ok? Mas muito cuidado com essas regras que se pretendem incluir em pactos antinupciais que não tem caráter patrimonial. Tem que se ter muito cuidado naquilo que se pode e naquilo que não se pode incluir dentro de um pacto antinupcial. Ok? Muito bem, pessoal. Essas são as regras aí específicas dos pactos antinupciais. Para a gente encerrar, né, só colocando aqui, ó, é possível, dentro de um pacto antinupcial, você criar uma espécie de regime híbrido, né? E aí colocar, por exemplo, questões de doação entre os cônjuges ou de transferência de um bem para o outro. Por exemplo, eu estabeleço que o regime que será adotado pelas partes é a comunhão parcial de bens. Mas um determinado imóvel que hoje está registrado em nome de apenas um dos cônjuges, que é aquele imóvel que o casal identifica como imóvel em que eles vão residir após o casamento, passará por conta disso a pertencer a ambos os cônjuges, né? Por regra estabelecida no pacto antinupcial. E aí eu crio uma espécie de um regime híbrido, que eu tenho regra para um bem de comunhão universal, para outros bens, para todos os outros de comunhão parcial. Não há nenhuma proibição legal disso ser feito, tá certo?
desde que, repito, não se contrarie norma de ordem pública. Mas é possível criar, então, um regime híbrido, regime que mistura as regras dos outros regimes. Muito bem, meus amigos. Se eu pretendo usar o pacto antinupcial, então, quais são os regimes que estão previstos no Código Civil? Para livre escolha, são 4. Eu costumo dizer que existem 5 regimes de bens no Código, porque um deles é a separação obrigatória. Mas para escolha, são 4. Comunhão parcial, comunhão universal, participação final nos aquestos e separação de bens. Reparem como eu falei agora há pouco, que é possível fazer um pacto antinupcial, mesmo que as partes pretendam escolher a comunhão parcial de bens. É possível fazer o pacto porque elas podem, no pacto, estabelecer regras distintas para um ou para outro bem, como eu acabei de falar, ou podem usar o pacto para outras coisas, que não necessariamente a escolha do regime, né, que elas estão fazendo. Tá certo? Vamos então aí mostrar para vocês quais são os regimes e as principais regras de cada um. Pessoal, para não demorarmos demais na análise de cada regime, eu vou fazer o seguinte aqui com vocês. Nós vamos analisar regimes um por um, na ordem do Código Civil, e aí eu vou mostrar uma imagem em que a gente tenta graficamente representar a divisão de patrimônios. Vamos começar pela comunhão parcial de bens. A regra da comunhão parcial de bens, artigo 1658 do Código Civil, é a comunicação apenas dos bens que sobrevierem ao casal na constância do casamento. Ou seja, apenas dos bens que forem adquiridos durante o casamento. E eu acrescento aqui a palavra adquiridos onerosamente. Por quê? Ora, porque há exceções. Na comunhão parcial de bens, vou mostrar a representação gráfica para vocês aqui. Ó. Na comunhão parcial de bens, a gente tem a seguinte representação. Antes do casamento, você tem os seus bens e ele ou ela, o seu cônjuge, tem os deles. Depois do casamento, você continua tendo alguns bens que são só seus, ele ou ela continuam tendo bens que são só dele ou dela, mas se vocês adquirirem bens durante o casamento, esses bens passam a ser comuns. Portanto, veja na representação aí que nós podemos ter até 3 patrimônios diferentes em regime de comunhão parcial de bens. E o que é só meu e o que é só dela? O que não vai se comunicar? Aquilo que cada um já tinha antes do casamento. É o que vocês estão vendo do lado esquerdo da tela. O que eu tinha antes e o que ela tinha antes continua sendo só meu e o que ela tinha continua sendo só dela. O que vai se comunicar é aquilo que os dois adquirirem durante o casamento. Mas eu coloco adquirirem onerosamente, pessoal, porque o Código exclui dessa comunhão alguns bens que sobrevierem ao casal durante o casamento. Quais são esses bens? Vamos lá no artigo 1659, que fala dos bens que, embora sejam havidos pelos cônjuges durante o casamento, não se comunicarão entre eles no regime da comunhão parcial. Primeiro, os bens que cada cônjuge já tinha, né? Falamos isso antes de casar, e aqueles que sobrevierem na constância do casamento por doação ou sucessão e os que forem subrogados no seu lugar. Ora, olha por que eu coloquei a palavra oneroso lá atrás. Adquiridos onerosamente. Parece pleonasmo, mas não é. Né? Por quê? Porque os que vierem de maneira gratuita, doação ou sucessão, não são comunicados. Então, aquilo que você receber por herança, vamos voltar aqui nessa telinha que aqui embaixo, ó, naquela imagem que a gente mostrou para vocês. Ó. Antes do casamento, eu já tinha imóveis e minha futura cônjuge também. Nós nos casamos. Durante o casamento, eu recebo herança pelo falecimento do meu pai. Esses bens vão entrar no quadrinho azul aqui, pessoal, naquilo que é só meu. Ela recebe herança pelo falecimento do pai ou da mãe. Esses bens entram só naquilo que entram no patrimônio dela, no quadrinho cor-de-rosa. Agora, nós compramos uma casa juntos durante o casamento, pouco importando se o dinheiro é só meu, se o dinheiro é só dela, no primeiro momento. Né? Esses bens entram nessa demarcação roxa. Novos bens, bens adquiridos durante o casamento. Esses bens são de quem? Dos dois. Por que eu disse pouco importando quem é que usou o dinheiro ou deixou de usar? Porque só não vai haver a comunicação dos bens adquiridos durante o casamento, onerosamente, com dinheiro de um dos cônjuges, se isso consta expressamente quando há aquisição. Aí é outro item em que a gente tem a não comunicação dos bens. Porque nós estamos falando aqui, pessoal, utilizando o inciso 2, dos bens que são adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges
ou os que são subrogados no lugar deles, né, que são adquiridos no lugar daqueles. Ora, isso quer dizer o seguinte, ó, se eu compro uma casa já casado, no regime da comunhão parcial de bens, mas na compra só utilizei dinheiro que eu já tinha antes do casamento, ou dinheiro que não se comunica com o meu cônjuge, porque recebi de uma maneira que não há comunicação, ele me foi doado pelo meu pai, é preciso que no instrumento de aquisição, na escritura de compra e venda desse imóvel, conste uma cláusula em que o meu cônjuge, a minha cônjuge, né, no caso, afirme, confirme, concorde com a afirmação de que os bens, o dinheiro utilizado pertencia só ao outro cônjuge. Ou seja, você tem que convencer o seu esposo, a sua esposa, de que ele tem que assinar aquele documento, de ele dizer, peraí, mas aqui o dinheiro utilizado não era dos dois, então nesse caso, essa casa vai ser apenas daquele que está declarando que deu o dinheiro para aquisição do imóvel. Então é preciso que isso conste expressamente, porque a presunção é de comunicação. Para eu afastar a presunção, eu tenho que declarar expressamente que o dinheiro utilizado era só de um. E se ele era só de um, esse bem vai ser apenas dessa pessoa. Terceiro item de exclusão, as obrigações anteriores ao casamento. Dívidas, né, contraídas antes do casamento, não vão ser comunicadas. Quarta, que é o último aqui que eu vou mencionar, né, vou falar ao mesmo tempo. Os bens de uso pessoal, livros e instrumentos de profissão. Ainda bem para nós que somos da área de direito, né, pessoal? Os nossos livros, olha aqui atrás de mim, ó, não são comunicáveis, porque eles são instrumentos de profissão, assim como o computador, assim como os equipamentos que eu utilizo para poder trabalhar. Esses bens são particulares e não os comunicam com o cônjuge, tá certo? Da mesma maneira, quando eu falo em bens de uso pessoal, né, quando o código fala de bens de uso pessoal, claro que a gente não pode aqui imaginar que joias de altíssimo valor sejam bens de uso pessoal. Os bens de uso pessoal seriam as roupas, sapatos, cintas, relógios, apesar de relógios também terem valores muito altos, né? Os brincos, enfim, os equipamentos, as mulheres usam muito mais do que homens, né? Tem muito mais do que de tudo isso que eu acabei de falar do que homem, mas joias de altíssimo valor estariam excluídos exatamente porque poderia haver aí um benefício muito grande para um em detrimento do outro. Mas bens de uso comum, que tem valores comuns de mercado, o celular, assim por diante, ainda que o celular também não seja uma coisa muito barata, né? Mas eles podem ser considerados bens de uso pessoal, e o celular hoje é instrumento de trabalho também, né? De certa forma, dependendo daquilo que você faz, é o instrumento principal do seu trabalho, né? Também nos comunica os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge, o salário, a sua remuneração. Agora, isso não quer dizer, pessoal, que não se comunique o que você recebe em hipótese alguma com o seu cônjuge. O código aqui faz menção ao direito à percepção do salário. Não pode o meu cônjuge, se eu não receber o salário do meu empregador, entrar com uma ação trabalhista contra ele, pedindo 50% dele, porque ele não tem 50%, o salário é meu. Agora, depois que eu recebo esse salário e ele cai numa conta que é conjunta do casal e é utilizado para a manutenção da casa, ele é comum, ele passa a ser comum. Mas o direito à percepção não é, né? Enfim, pensões, a mesma coisa se aplica para pensões e assim por diante. Então, vocês observam nesse artigo aqui, que eu estou usando a título de exemplo, que nem tudo aquilo que o casal adquire durante o casamento, veja aí, passa a ser dos dois, né? Mas, vamos voltar àquela tela anterior, somente os bens que forem adquiridos onerosamente. Tá ok, gente? Esse é o regime da comunhão parcial de bens em que podem coexistir três patrimônios. O patrimônio particular de um cônjuge, o patrimônio particular do outro cônjuge e o patrimônio comum a ambos. Ok? Segundo regime da comunhão universal de bens. Ora, de acordo com 1687, no regime da comunhão universal, comunicam-se todos os bens presentes e futuros dos cônjuges, assim como as dívidas passivas também, com algumas exceções. A comunhão universal, então, pessoal, vamos à representação gráfica dela. Olha aí. Antes do casamento existe o patrimônio de um, o patrimônio do outro, e depois do casamento tudo passa a ser dos dois. Passa a existir um único patrimônio. Em regra, então, no regime da comunhão universal de bens, durante o casamento a gente teria um patrimônio apenas. Na comunhão parcial, acabamos de dizer, podemos ter 3 patrimônios. E na comunhão universal, teríamos apenas um. Mas, tal qual na comunhão parcial, há exceções. Há determinados bens que não entrariam nessa regra de comunicação e, portanto, eu teria o patrimônio individualizado daquele cônjuge separado do outro. Quais são essas exceções? Elas estão no artigo 1668
1668. Primeira delas, os bens que são doados ou herdados com cláusula de incomunicabilidade. Veja, pessoal, lembra lá na comunhão parcial? Bens doados e herdados não se comunicam, ok? Porque são transmissões gratuitas de patrimônio, quando ocorrem durante o casamento. Na comunhão universal, como regra, eles são comunicáveis, exceto se a doação ou a herança for deixada com cláusula de incomunicabilidade. Então, se o seu pai ou sua mãe não quiser que a herança dele se comunique com o seu cônjuge, no caso eventual de você se casar em comunhão universal de bens, eles precisam fazer um testamento, ou se forem doar isso na escritura de doação, colocando uma cláusula de incomunicabilidade. Porque se eles não colocarem essa cláusula, pela regra, como vocês estão vendo aqui, a comunicação passa tudo a ser dos dois, passa tudo a ser de vocês. Segundo, os bens gravados de fideicomisso, direito do herdeiro fideicomissário. Pessoal, fideicomisso é uma regra do direito das sucessões que diz respeito à seguinte hipótese, apenas para que a gente entenda. No fideicomisso, eu deixo um testamento elegendo alguém para que tome conta do meu patrimônio e ou entregue ao herdeiro depois de um determinado período. Isso, claro, isso se aplica quando o meu herdeiro é incapaz, né? Então é evidente que o herdeiro fideicomissário, que é o que recebe os bens para entregar ao herdeiro efetivo, não é dele. E se esses bens não são dele, que apenas os administra, não vão se comunicar com o eventual cônjuge, ainda que ele seja casado em comunhão universal de bens. Daí a lei ter colocado isso aqui expressamente para não deixar dúvida, né? Também não se comunicam, né, outros bens aqui, que são, resumidamente, os mesmos da comunhão parcial: bens de uso pessoal, livros, instrumentos de profissão, os proventos, né, de cada um, e as pensões. Quer dizer, mesmo na comunhão universal de bens, isso nos comunica. Os bens de uso comum, os salários, as pensões, né, como explicamos em relação à comunhão parcial de bens. Ok? Então, este é o regime de comunhão universal, que era o regime obrigatório, ou melhor, o regime supletivo, ou o regime que todo mundo adotava, né, até dezembro de 1977. Né, no dia 24 de dezembro de 77, foi publicada a lei do divórcio, chamada Lei do Divórcio, que foi a lei que criou, né, o regime da comunhão parcial, ou que adotou o regime da comunhão parcial, melhor dizendo, que criou o divórcio, né, a separação e o divórcio, o regime dicotômico que nós temos no direito brasileiro, apesar de hoje bem já diminuído, né, por conta da emenda 66, que tornou a separação desnecessária para se atingir o divórcio, mas enfim, essa lei também alterou a regra que era de comunhão universal para comunhão parcial de bens. Então, os regimes, os casamentos havidos até dezembro de 77, neste caso, era adotada a comunhão universal de bens, mesmo sem pacto antinupcial. A partir dessa data que eu disse agora há pouco, se o casal contrair o casamento em comunhão universal de bens, é porque existe um pacto antinupcial. Daí a necessidade, quando a gente qualifica alguém, pessoal, dentro de um casal, né, dentro de uma escritura, dentro de um contrato, dizer, além do regime que eles são casados, se eles se casaram antes ou depois de 77. Porque se eu disser que é antes e citar a comunhão universal, a parte, né, que vai receber esse instrumento, eventualmente o registrar, não precisa se preocupar com o pacto antinupcial. Só que se for depois, há pacto antinupcial, e como eu disse antes, esse pacto tem que ser apresentado, tem que ser descrito, ok? Terceiro regime, eu vou pular a ordem que está colocada aqui, gente, para a gente falar daqueles que a gente conhece mais facilmente, né? Separação de bens. Na separação de bens, cada cônjuge tem seu patrimônio individualizado, não se comunica, em regra, nada. Artigo 1687, estipulada a separação de bens, os bens permanecerão sob a administração exclusiva de cada um, que os poderá livremente alienar ou gravar de ônus real. Vamos à representação gráfica aí, gente. Olha, antes do casamento, meu patrimônio, patrimônio dela. Depois do casamento, continua meu patrimônio, patrimônio dela. Nada se comunica. Então veja, no primeiro, alguns bens se comunicam, outros não, comunhão parcial de bens. No segundo, todos se comunicam, comunhão universal. No terceiro, nenhum se comunica, separação de bens. E aqui não tem exceção, realmente não há comunicação de nenhum bem. Ah, mas é possível, professor, que duas pessoas que são casadas em separação de bens comprem um bem imóvel, por exemplo, em nome de ambos? Claro que é possível, basta registrar em nome dos dois, declarar no instrumento que cada um está adquirindo 50%. Mas ali, pessoal, haveria entre eles um condomínio e não meação.
Isso quer dizer, se eles vierem a se separar, não tem que se fazer partilha desse bem, porque ele já está dividido, cada um tem a sua parte. Mas se o regime fosse qualquer outro, nós teríamos esse bem, se ele fosse comum, como uma universalidade pertencente a ambos. E aí seria necessário partilhar e dizer o que vai ficar para um, o que vai ficar para outro, na hipótese de divórcio, de separação. Ou até, no caso de falecimento, havendo herdeiros, né, que haja necessidade de você partilhar o que é de cada herdeiro com aquilo que seria do cônjuge também. Tá ok? Gente, o quarto regime, vamos a ele, o último, é o regime da participação final nos aquestos. O que quer dizer isso, professor? Bom, primeiro a palavra aquestos significa os bens que são adquiridos durante o casamento, né, que o casal mantém aí durante o seu relacionamento. É isso que quer dizer aquestos, tá certo? O regime de participação final nos aquestos é um regime híbrido por natureza. Ele mistura regras de dois regimes. Durante o casamento, vigoram as regras da separação de bens, mas na dissolução, calculam-se os aquestos e eles são divididos conforme a regra da comunhão parcial de bens, ou seja, meio a meio. Eu vou mostrar a representação gráfica, pessoal, que, como todas as anteriores, tem como fonte o site eutenhodireito.com.br, que eu achei muito simples e por isso aqui estou utilizando, não sem fazer, evidentemente, a referência da origem, mas aqui eu vou fazer algumas observações para que vocês entendam melhor. Antes do casamento, cada um tem o seu patrimônio. Durante o casamento, continuam os cônjuges tendo um patrimônio individual, mas na dissolução, aquilo que eu tenho no meu patrimônio e aquilo que eu tenho, que o meu cônjuge tem no patrimônio dele, que tenha sido adquirido durante o casamento, vai compor o que se chama aquestos, que é essa bolinha roxa que vocês estão vendo aí, os novos bens, e eles serão divididos meio a meio entre os cônjuges na dissolução. Seja a dissolução por divórcio, até no caso da morte, usa-se o mesmo raciocínio para fazer a divisão do patrimônio. Ou seja, pessoal, na participação final, durante o casamento, cada um tem o seu patrimônio. Cada um compra, vende. É bom lembrar que isso não significa que não tem que ter anuência do outro cônjuge, a não ser que eles tenham no pacto antinupcial que se escolheu, em que eles escolheram este regime, tenham colocado uma cláusula dizendo que é livre a disposição de bens entre eles durante o casamento. Isso só é permitido na participação final nos aquestos, regra do artigo 1656. Nos outros regimes, sempre tem que haver a comunicação, né, ou a anuência do cônjuge, artigo 1642, inciso 1, nos atos de disposição, é obrigatória a anuência do cônjuge, também chamada de outorga marital, quando do marido, e uxória, quando da mulher, né? Uxória vem do latim, né? Uxus, que quer dizer mulher. Portanto, o que nós temos aí é a necessidade da outorga, exceto no regime da separação de bens, né? No regime da separação convencional não há necessidade de anuência, porque cada um tem o seu patrimônio independente. E no regime da participação final, como regra, neste particular, deveria haver anuência, mas as partes podem excluir esta necessidade, se liberando para livremente adquirir e vender os bens, inclusive imóveis, conforme o artigo 1656 do Código Civil. Se assim fizerem, a gente tem literalmente um regime de separação durante o casamento. Cada um compra, vende aquilo que bem entender. Mas quando o casamento chega ao final, pessoal, todos os bens que esse casal adquiriu são reunidos, vamos imaginar, vamos ficar com a seguinte imagem na cabeça. Eu pego tudo que os dois têm e coloco dentro de uma cesta. Aí, cada cônjuge vai nessa cesta e tira aquilo que já tinha antes de casar. Retira, isso eu já tinha, isso eu tinha antes. O que sobra são os bens que foram adquiridos durante o casamento. Vamos verificar o que foi adquirido onerosamente. Se um dos cônjuges tiver recebido herança, tira da cesta também. Por quê? Porque agora a gente tem que usar a regra da comunhão parcial de bens. Isso é excluído da comunhão. Tira o que recebeu gratuitamente. Tira os bens de uso pessoal. Tira o que é provento exclusivo de cada um. O que sobra, divide entre os dois. 50-50. Deu para entender? Então, o que faz o Código Civil? Manda juntar tudo. Quando termina o casamento, junta tudo. Tira tudo aquilo que não se comunica de acordo com a comunhão parcial. O que sobrar, os aquestos, serão divididos. Haverá participação no final, no que ao final se verificar que existe nesses aquestos, né? É o que diz, vamos voltar lá para a representação gráfica que a gente mostrou, essa cesta seria essa parte roxa aqui, onde o que sobra lá dentro é dividido na dissolução igualmente. Lembrando que o código estabelece que se por acaso alguém
que adquiriu um bem, alienar esse bem gratuitamente durante o casamento, né? Por exemplo, é possível que o casal já esteja aí próximo de dissolver o casamento, já estão brigando, já sabendo que vão se divorciar, e aí um deles, que comprou muito mais do que o outro, resolve começar a doar tudo que ele tinha comprado, para quando fizer essa divisão aí, quando tiver que colocar as coisas na cesta, não tem mais nada no nome dele para colocar na cesta, mesmo quando tem autorização para alienação prevista no pacto antinupcial. O que estabelece o Código Civil nesse caso aí? Que vai se incorporar ao valor do monte, eu vou ter que incorporar essa cesta, os bens que foram alienados em detrimento da meação. Por exemplo, os bens que forem alienados gratuitamente, artigo 1676. Ou seja, nessa cesta que eu estava dizendo, se eu, por exemplo, já alienei um bem que eu havia adquirido durante o casamento, e aí, percebendo que a coisa não vai bem, que a gente vai se divorciar, eu dou tudo, passo tudo que eu tenho para o nome de um amigo meu, o que eu passei para o nome desse meu amigo, o meu cônjuge tem direito de pegar os valores daqueles bens e somar a minha cesta, somar a cesta de bens, somar aos aquestos, para que eu tenha que ressarcir isso a ela. Se não tiver em bens, dinheiro. A parte que eu eventualmente tiver deixado para trás. Por isso que eu disse, gente, que esse é um dos regimes mais inteligentes, porque ele permite uma liberdade maior para os cônjuges durante o casamento, sem esquecer de, no final, garantir um mínimo necessário para ambos, considerando que, de alguma maneira, eles estariam contribuindo um para a aquisição de bens em nome do outro, como a comunhão parcial. E daí permitir que haja essa divisão. Tá ok? Essas eram as regras que a gente tinha para estudar no dia de hoje, para falar sobre os regimes de bens. Espero que os senhores tenham entendido, que tenha ficado um pouquinho mais claro, né, quais são as regras relativas aos regimes. É claro que a gente falou aqui de uma maneira muito rápida. E para encerrar, eu quero dizer a vocês que a separação, quando for obrigatória, tem duas diferenças da separação que é convencional. Primeira, na separação convencional, acabamos de dizer aí, não há comunicação de nenhum bem. Na separação obrigatória, pela súmula 377 do Supremo Tribunal Federal, se presume que os bens que foram adquiridos onerosamente teriam a participação do outro, e aí haveria comunicação, só que aí não haveria essa comunicação se for comprovado que ele foi adquirido por um só. Então, não há meação na separação convencional e pode haver na separação obrigatória. Segunda diferença, regra do artigo 1829, direito das sucessões. O cônjuge casado em comunhão em separação convencional de bens não tem direito nenhum à meação, porém é herdeiro dos bens particulares adquiridos pelo outro. O cônjuge casado em separação obrigatória de bens pode ter meação, mas não será herdeiro dos bens particulares do outro. Para deixar claro, vamos imaginar que você se casa no regime da separação convencional de bens. Tudo foi adquirido durante o casamento apenas pelo seu cônjuge. Você não adquiriu nada. Então todos os bens são somente dele. Só que ele morre, ainda casado com você. Você se torna herdeira desses bens. Não tem 50%, não tem meação, mas tem herança. Se tiver filhos, vai dividir com os filhos, como diz o Código Civil. Ou se ele tiver pais vivos, vai dividir com os pais dele. Também dentro dos padrões estabelecidos no Código Civil. Agora, se a separação for obrigatória, você não terá direito de herança. Você pode pleitear a meação dos bens adquiridos por ele onerosamente, com a presunção da súmula 377, e só, mas não terá direito nenhum hereditário sobre os bens que ele eventualmente tenha adquirido se ele morre antes do que você, mesmo falando aí de falecimento havido com casamento válido. Claro, dizendo aqui que você não terá direito hereditário se houver outros herdeiros, né, descendentes ou ascendentes. Na ausência dos dois, tem lá no 1829 o cônjuge herda sozinho, e aí, independente do regime de bens, ele acaba herdando, mesmo, né, sendo em separação obrigatória. Ok? Então há essas duas diferenças, daí eu ter dito antes que separação obrigatória e separação convencional não são idênticos, né? São, na verdade, bastante diferentes. Mas isso é tema para a gente eventualmente discutir em outra aula, porque sobre súmula 377 dá para fazer uma aula inteirinha. Aliás, já tem um vídeo meu aí no meu canal no Instagram, onde vocês podem entender um pouquinho sobre isso. Tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos e um grande abraço e até a próxima.